Olá, bem-vindos a mais uma edição do Fórum Tec Maia. Este ano, e mais uma vez num formato diferente, vamos continuar a falar sobre a atualidade e a perspectivar o futuro. Sempre, obviamente, com foco no que interessa aos profissionais e às empresas. Para esta edição de 2022, temos duas mesas redondas. Nesta primeira, onde vamos passar os próximos 45 minutos, iremos abordar um tema quente do momento, o metaverso. Afinal, o que é este espaço? Será que ele é para todos? São estas e outras questões que vamos lançar à Maria João Nogueira, profissional de enorme experiência na área da comunicação e relações públicas, tendo passagens pelo SAP e Terra à Vista, e neste momento a Maria João tem a sua consultora de comunicação digital, a PWT Digital. E, pelo que sei, tem 3 gatos, não é, Maria João? Tenho 3 gatos e um cão. tenho 3 gatos e um cão. Não faz normalmente parte do meu currículo, mas pronto, podem passar a fazer. Mas têm nomes ligados à tecnologia, não é? Tem nomes ligados à tecnologia, sim. Tenho a Ada, em honra à Ada Lovelace, que é a mãe de todos os atuais programadores e developers, e como é uma mulher, está um bocadinho esquecida. Na minha bio falta dizer que eu faço parte do advisory board da Women in Tech Portuguese Chapter, portanto trago aqui também um bocadinho este approach mais de as mulheres e STEM e por aí. Portanto, a Ada Lovelace é o nome da minha mais velha. A seguir tem a Graça, em honra da Grace Hopper, que foi uma mulher que esteve na base do início do COBOL. E depois tenho o mais novo, que é o Tim Berners-Lee. Portanto, tudo de charada com nomes ligados à tecnologia e uma homenagem às mulheres que deram os primeiros passos de um caminho que ainda está por fazer completamente em termos de tecnologias e que são normalmente muito esquecidas. Normalmente quando eu falo em Ada Lovelace, ninguém sabe quem. Pergunta-me, Linda? Não, Ada Lovelace. Era importante que se soubesse mais sobre estas mulheres, estas e outras. Muito bem, e portanto, ainda bem que referiu, a Women in Tech é também um dos motivos grandes pelos quais a Maria João hoje está connosco durante estes 45 minutos, e obrigado por isso, em nome do Tec Maia, por esta aproximação que é, como já referiu, importante e que também faz todos os dias parte da vossa missão e da qual nós também queremos estar cada vez mais presentes. Obrigado também por isso. Gonçalo Pratas é co-presidente da Associação Norte-Americana da Realidade Virtual e Realidade Aumentada, da secção portuguesa. E o Gonçalo tem passagens por empresas como a Nokia e a Siemens, e neste momento, até pela indumentária, tem a vantagem de estar no calor e num sítio também paradisíaco. Está connosco desde Cabo Verde. Olá, Gonçalo, muito obrigado. Olá, viva. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado nós também por estar connosco neste fórum. E obrigado aos dois pelo vosso tempo e pela vossa partilha de conhecimento. Portanto, nós hoje vamos falar um bocadinho sobre metaverso, que é algo que ainda parece distante, e a primeira pergunta que eu gostaria de vos lançar, e começaremos, se calhar, pela Maria João, é que realmente, quando falamos de metaverso, ainda há esta percepção de algo distante e até, por vezes, incógnito, pelo menos na opinião pública. Quais são as grandes potencialidades deste conceito, Maria João? Olá, bom dia. O conceito em si não está propriamente fechado. Não é só para o público em geral que há dificuldade em apreender sobre o conceito e sobre, afinal, o que é o metaverso. Toda a gente começou a falar muito de metaverso quando o Mark Zuckerberg decide mudar o nome do seu império, que era mais conhecido na altura pelo Facebook, mas que já constituía várias, e muda para metaverso. E é a partir desse momento em que se começa a falar mais e a chegar ao público em geral este conceito de metaverso. Metaverso, há quem defenda, não é o meu caso, que é o futuro da internet para proporcionar aos utilizadores, aos clientes, aos fregueses, uma experiência mais imersiva, mais táctil, mais
mais ficção científica de novas formas de viver. E por viver entenda-se por consumir, por sociabilizar, por jogar, por trabalhar, por competir. Portanto, no fundo, é uma transferência da nossa vida real para um plano mais virtual, um plano, teoricamente, em que podemos ser mais completos, não é? Porque nós... IRL. IRL quer dizer in real life, na vida real. Eu hoje estou aqui enquanto profissional, mas por acaso também estou em casa e, portanto, também sou dona desta bicharada. E também tenho os meus livros e também tenho... Eu sou mais do que apenas uma faceta de mim própria. No metaverso, de acordo com os defensores do conceito, nós podemos ser tudo isto em simultâneo, e eu neste momento posso ter nesta conversa, se esta conversa estivesse a decorrer no metaverso, eu podia estar a usar as minhas asas, ou a minha coroa, ou podia estar, no fundo, a ideia é que haja mais capacidade de nos expressarmos enquanto pessoas, do ponto de vista do utilizador, e depois é uma indústria que se pode criar à volta deste universo mais imersivo, quer do ponto de vista da computação, não é? Para suportar este tipo de coisas é preciso hardware que nós não temos ainda em nossas casas, as pessoas normais não têm. É preciso rede, uma infraestrutura que permita suportar, porque isto envolve muitos dados. O Gonçalo há de falar disto, porque saberá disto até melhor do que eu, mas há uma infraestrutura necessária para suportar toda esta parafernália digital, digamos assim. Outra oportunidade de negócio são as plataformas digitais, porque nós precisamos de sítios onde estar, onde jogar, onde comprar, onde sociabilizar, onde fazer compras, o que me leva a outra oportunidade de negócio, que são as plataformas de pagamentos e de alojamento de bens, não é só a parte da transação, não é? Eu compro alguma coisa, eu compro umas asas. Isto é estranho falar assim, mas no metaverso não é estranho. Depois, onde é que eu guardo as asas? Portanto, do ponto de vista dos pagamentos e do cofre onde eu posso guardar os bens que adquiro no metaverso, também há aí oportunidades de negócios. Também há oportunidades de negócios em termos de trabalhar em protocolos standard, de standardização que permitam a interoperacionalidade entre os diferentes segmentos do metaverso. Se calhar já estou a ser demasiado complicada. E depois a presença neste metaverso de tudo aquilo que faz parte do nosso dia-a-dia, não é? O governo, o Estado, os sítios onde fazemos compras, ir ao cinema, trata-se de consumir um conteúdo. Eu posso querer consumir o conteúdo com o meu grupo de amigos no metaverso que não precisam de estar todos no mesmo espaço geográfico. Aliás, é indiferente o espaço geográfico, deixa de haver fronteiras, como já não existem, não é? Neste momento, se eu estou no Twitter, ou no Mastodon, que é onde eu estou, na realidade, que eu mudei-me do Twitter para o Mastodon, agora depois desta recente aquisição. Também já estou a falar com pessoas e não sei onde é que elas estão. Podem estar aqui no apartamento do lado, como podem estar do outro lado do mundo. Portanto, as fronteiras ficam cada vez mais ténues. E há, de facto, muitas oportunidades de negócio. Aliás, eu estive na Web Summit, agora na última, estive em todas, mas na última também, e eu vou lá um bocadinho para perceber quais são as tendências e do ponto de vista da gestão de produto, dos consumos, não se falou praticamente de outra coisa a não ser metaverso, Web3, que é diferente do Web 3.0, e comunidades, não é? Porque depois é preciso que estas comunidades sejam todas geridas e não é fácil gerir comunidades. Portanto, há uma série de oportunidades de negócio, sobretudo para quem apanha
quem apanha o comboio agora, que ele está... ele já começou a andar há algum tempo, mas agora começa a ganhar alguma tração. Portanto, ainda há tempo para ser um early adopter, um adotante precoce, digamos assim. Mas o Gonçalo saberá falar mais destas coisas do que eu. Obrigado, Maria João. Eu ia fazer, naturalmente, também uma pergunta ao Gonçalo, mas com um atrevimento da minha parte. E isto, há quem confunda, e é verdade, há quem confunda, ou acho que o metaverso, afinal, é parecido com aquilo que apareceu há uns anos, chamado Second Life. Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, Gonçalo? Para as pessoas que não dominam tecnologia e que só vão apanhando assim no ar estas conversas. Sim, tem a ver. Já agora, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora em que estejam a ver. Não vai metaverso ou não? Sim, este conceito já existe há alguns anos e começou a ser explorado realmente no Second Life. Já se pode dizer que é algo parecido com o que estamos a ver agora. Porque é que se fala agora do metaverso e não se falava antigamente? Porque é um conjunto do culminar de várias tecnologias. Não só as tecnologias imersivas, mas também as tecnologias de gamificação, os videojogos, com outro tipo de tecnologias que apareceram muito depois do Second Life, com machine learning e inteligência artificial, assim como o blockchain. Né? Portanto, dizem que o metaverso, para ser metaverso, tem que ser assente em tecnologia blockchain. E também a parte da imersividade, que há quem diga que o metaverso tenha que ser imersivo, outras pessoas dizem que não necessita ser imersivo, portanto, ainda está, como a Maria João disse, ainda está tudo por definir, e qualquer definição que a gente faça agora, daqui a 5 anos, pode parecer ridícula, não é? E, portanto, temos de ter cuidado também com as definições que tentamos fazer. Mas o que se passa neste momento foi que a tecnologia mobile evoluiu de tal maneira que capacitou outro tipo de dispositivos de começarem a existir, nomeadamente os headsets de realidade virtual, os headsets de realidade aumentada, e isso fez com que houvesse necessidade de começar a juntar todas as tecnologias e criou-se esse conceito de metaverso. Aliás, isso foi mostrado no filme Ready Player One, não sei se chegaram a ver, esse filme é interessante, em que realmente existe uma sociedade paralela, totalmente virtual, em que as pessoas podem viver nessa sociedade paralela. Mas isso motivou-se por a sociedade física já não existir. E, portanto, houve necessidade de criar uma sociedade virtual, porque já não existia outra. No nosso caso, isso não acontece, não é? Ainda temos a sociedade física e, portanto, aqui as coisas vão ser um bocadinho diferentes e a velocidade vai ser diferente, com certeza. Mas, realmente, para responder diretamente ao Second Life, sim, isso foi uma primeira interação do que agora está a ser considerado um metaverso, e ainda existe, ainda continua a ser das plataformas com mais utilizadores mensais, até mais do que muitas das novas plataformas que começaram a aparecer. Portanto, acho que eles chegaram antes de tempo, mas acho que ainda vão a tempo de apanhar o comboio. Em relação às oportunidades, são imensas, e principalmente em áreas, e vai ser transversal a todas as áreas. Não vai haver uma área específica onde se realmente note diferença de valor. Portanto, quando se fala em metaverso, mais agora relacionado com as tecnologias imersivas, vamos ter aplicações na saúde, vamos ter aplicações no retalho, vamos ter aplicações no turismo, vamos ter aplicações na indústria, na parte de recursos humanos. Portanto, vão ser aplicações. O que nós fazemos agora na internet vai passar a ser feito no metaverso numa forma mais, dizem que uma forma mais natural. Nós vivemos IRL, in real life, em 3D,
e depois dizem que somos obrigados a comunicar em 2D através de ecrãs, e isto é a tentativa de trazer a tecnologia para o 3D, para mais junto do ser humano. Eu vejo uma tentativa progressiva de juntar a tecnologia aos seres humanos. Começámos com um computador que tínhamos em casa, grande, que não dava para levar para lado nenhum, depois começámos a ter laptops em que podíamos transportar essa tecnologia, depois passamos a ter telemóveis que podemos andar com eles na mão, e agora ainda está longe, não é? Temos ainda que olhar para a nossa mão, vamos ter os óculos, e assim já não precisamos de olhar para o ecrã que está na nossa mão, e temos a tecnologia disponível sem sequer mexer os braços, não é? E acho que é essa tentativa que existe de aproximar a tecnologia ao ser humano que nos está a levar agora a essas novas tendências. Eu vi, também ando à pesquisa, também ando a atualizar nas tendências, sobretudo naquelas que são as minhas áreas de maior foco de trabalho, e vi já há bastante tempo que, principalmente, as consultoras são os exemplos que nos trazem, que inclusive já há entrevistas de emprego via metaverso. E isto serve um bocadinho de ponte para, novamente, chamar a Maria João à conversa, até porque a Maria João tem uma larga experiência a trabalhar com players de tecnologia e, portanto, eu diria que foi uma espectadora privilegiada na evolução também da própria tecnologia, ao dispor das pessoas, mas no sentido em que onde é que começa o virtual e onde é que termina o real? E questionar-te a ti, Maria João, nós concordamos tratar-nos por tu no início desta conversa. Como é que poderemos conviver positivamente com estes dois mundos? O Gonçalo acabou de dizer, se não estou em erro, que o Second Life, apesar de alguns anos já de plataforma, continua a ser dos que têm mais utilizadores. Acho que não estou em erro. Foi o que o Gonçalo nos transmitiu. Como é que nós conseguimos conviver facilmente com estes dois mundos, Maria João? Como é que conseguimos conviver facilmente com estes dois mundos? Adotando aquilo que os dois mundos melhor têm para nos dar. Isto é, eu privilegio muito as experiências IRL, não é? Do mundo real, mas há experiências, no fundo é pôr a tecnologia, seja qual for o tipo de tecnologia, ao serviço daquilo de que precisamos e que nos faz feliz. O meu filho neste momento está a morar no estrangeiro. Eu não posso falar com o meu filho a não ser através da tecnologia. Isto já era verdade no tempo em que a tecnologia era mais limitada, não é? Através do telefone, e hoje em dia eu consigo falar com ele e vê-lo em simultâneo, consigo mandar-lhe mensagens, portanto, eu adotei a tecnologia para servir os meus interesses, que neste caso é falar com o meu filho. Entrevistas de trabalho, identificação de novos mercados onde a minha empresa possa estar presente, eu posso fazer isso tudo através de meios digitais. No fundo, o metaverso é só mais tecnologia que nós adotamos em função daquelas que são as nossas necessidades, sejam profissionais, sejam de sociais, sejam de lazer, a gamificação. Depois podemos, daqui a bocadinho, se calhar abordar, estamos só a falar das vantagens, podemos abordar outros temas que me são mais caros, nomeadamente os temas relacionados com a segurança, com a privacidade e tudo isso. Mas neste momento, em termos de como é que convivemos, é conhecendo, informando-nos, e às vezes debates deste género são uma boa forma de nos informarmos ou de sabermos mais acerca de um determinado assunto e depois adotarmos nas coisas que para nós façam sentido e sempre com a noção de que a tecnologia existe para nos servir e não nós servirmos a tecnologia. Temos que ser os ovos e não o presunto.
Mas nesse sentido, e voltando daqui a pouco ao Gonçalo, nesse sentido, porque esta pergunta também é propícia para isso. Que cuidados então é que devemos ter entre estes dois mundos? Os cuidados são os mesmos e são aqueles que ninguém tem, na realidade. Como disseste inicialmente, isto é tecnológico. E a questão é que nós temos milhões de pessoas que não percebem absolutamente nada de tecnologia, mas que estão a usar essa tecnologia. E é muito difícil, não conhecendo e não sabendo, não termos os cuidados. Nós somos mesmo incentivados a não ter esses cuidados. Coisas do ponto de vista da privacidade, por exemplo. Neste momento, a nossa vida está nas mãos de 5 grandes empresas mundiais que sabem tudo sobre nós, sabem mais sobre nós do que nós próprios. Nós temos algoritmos que sabem que uma mulher está grávida antes dela própria ter feito o teste, por exemplo. Portanto... O Gonçalo está a abanar positivamente com a cabeça, porque é uma afirmação crítica. Os algoritmos já conseguem ter esta destreza, Gonçalo? Eu acho que sim, a parte de inteligência artificial também ainda está na sua infância e já consegue fazer coisas que os humanos não fazem, como correlacionar informação muito mais rapidamente e de mais fontes em simultâneo, não é? Mas isso aí sempre serviu os humanos da forma que eles querem ser servidos, como a Maria João estava a dizer. Nós sempre, há anos que fazemos pesquisas no Google, não é? E já estamos habituados a isso, até fazemos pesquisas por voz. E cada pesquisa é dar mais informação a esses algoritmos de como é que eles vão de correlacionar essa informação. Não sei se sabem como é que surgiram o Google, os tradutores de línguas, foi com erros de pesquisa, não é? As pessoas começaram a errar as pesquisas e a inteligência artificial começou a ver quais é que eram os erros e a tentar corrigir os erros. Portanto, aí começaram a tentar traduzir e fazer traduções entre línguas. Portanto, todas as informações que nós pomos nos telemóveis, todas as informações que nós pomos nas redes sociais são usadas para essa correlação praticamente em tempo real da informação. No entanto, usadas para muito mais coisas, não é? E não são apenas os dados que nós inserimos, são dados que estamos a dar muitas vezes sem saber. O simples facto de termos o telemóvel connosco permite uma série de apps, permitem georreferenciar, portanto, saber onde é que eu vou, quando é que eu vou, a que horas é que eu vou, em que dias da semana, com que periodicidade, com que frequência, e a grande maioria das pessoas não sabe que está a dar esta informação, como, mesmo que saiba, não acha isso minimamente, não encontra nisso qualquer ameaça. Deixem-me ser aqui um bocadinho provocador, mas esta pergunta também se vai fazendo. Mas a partilha desses dados também não nos beneficia depois em termos de utilizadores das próprias plataformas? É uma pergunta de advogado do diabo. Sim, claro que sim, por isso é que as plataformas são gratuitas, não é? Normalmente. Quando uso o Google Maps não tenho que pagar com dinheiro, mas pago com as informações que eu estou a dar à plataforma, não é? Mas isso é uma questão extremamente interessante e um debate que daria para muito mais tempo, que é as pessoas já estão a começar a ficar cada vez mais a par disso, não é? E depois vão surgir plataformas, por exemplo, em blockchain, que vão tirar partido das pessoas já estarem a par disso. E eu já não vou oferecer a minha informação, eu vou oferecer a minha informação do ponto de vista limitado e vou conseguir, através, por exemplo, de redes de blockchain, vender a minha informação a quem pretenda ter mais alguma coisa em troca ou de um serviço ou até de
de alguma compensação monetária. Portanto, as tecnologias associadas também ao metaverso poderão proporcionar a própria gestão do meu perfil e da informação que eu quero partilhar naquele momento e dar mais ou menos permissões à plataforma em troca de mais alguma coisa. Não é? Como a Maria João estava a dizer, eu vou ter, se calhar, o meu avatar, se eu quiser pagar por algum item, vou ter que pagar dinheiro virtual ou tokens por esse item, mas também posso partilhar informação adicional àquela que está no meu perfil e receber aquela oferta por essa informação adicional. Eu acho que esta partilha de informação vai sempre existir, mas neste caso de uma forma consciente e não inconsciente. E nestas plataformas acho que vai haver mais consciência daquilo que se vai partilhar do que atualmente. Estamos a falar de metaverso. Onde o Zuckerberg está a investir em força, sem grande sucesso, é um facto, porque acabou de ter uns milhares de milhões de perdas, mas está a investir. Portanto, tenho algumas reservas em relação à segurança dos meus dados e não acredito que não confio em que os meus dados vão ser usados de forma ética. Então, em termos... Nós já tivemos o Facebook com o caso Cambridge Analytica, em que estávamos a ser manipulados através de ferramentas que em princípio não existiam com esse fim, não é? A partir do momento em que passou a haver publicidade personalizada e direcionada, e se abriu abriu na internet um precedente que faz com que aquilo que se quer vender ou aquilo que se quer que as pessoas comprem não sejam apenas produtos e serviços, mas também ideias e eleições e, portanto, não tenho propriamente confiança de que as empresas que estão neste momento mais ativas em termos de metaverso, estou a falar da Amazon, Facebook /Meta, Twitter, Apple, Microsoft, gigantes que fazem o que querem da nossa informação. Como é que se trabalha na regulação deste espaço, então, tendo em conta esta preocupação e esta opinião da Maria João? Como é que se pode trabalhar a regulação deste espaço digital? Acho que é da mesma forma que se trabalhou até agora, não é? Porque quando apareceu o Google Maps, ninguém se lembrou disso, a regulação veio depois. E acho que é o que faz sentido, porque se vamos pôr a regulação primeiro, vai influenciar a inovação. E a regulação vai sempre perceber casos que vão acontecer e vai se adaptar a esses casos. Para mim, essa questão da privacidade não é a mais grave que pode existir a nível de manipulação. Podem existir coisas bem mais complexas, como eu criar um website imersivo, disponível em realidade aumentada, que põe todas as pessoas da mesma cor, por exemplo. E isto é possível. Ou todas as pessoas com uma determinada característica física. E isso já é possível através de realidade aumentada. Não é? Esse tipo de questões poderão ser ainda mais complexas de resolver do que propriamente os dados pessoais. A nível de manipulação, imaginem então o que é que eu consigo fazer com estas tecnologias em que eu tenho uma aplicação que consegue alterar qualquer discurso de qualquer pessoa, e a pessoa fala uma coisa e está a dizer outra. Portanto, já existem tecnologias de inteligência artificial em que eu consigo pôr a minha voz em qualquer outra pessoa. Portanto, a parte dos deepfakes e a parte do que vai surgir a nível de manipulação de dados vai ser imensamente mais perigoso, entre aspas, do que propriamente a minha partilha de dados pessoais. E acho que aí é que a regulação vai ter que estar mais ativa. Eu agora, por exemplo, se for a casa de alguém com um grafite e pintar alguma coisa na parede, eu vou conseguir
a pessoa sente-se ofendida, mas pode passar tinta na parede e pronto. Agora imaginem eu georreferenciar uma aplicação em que toda a gente que aponta o telemóvel para aquela casa aparece alguma coisa. Eu aí não vou conseguir, não tenho forma de apagar aquela aplicação, não tenho forma de combater este tipo de questões. Ou detectar a cara de alguém, de algum candidato a alguma coisa e pôr-lhe uma característica física, sempre que alguém olhar nos seus óculos de realidade aumentada, vê aquela característica física. Vai ser muito difícil combater este tipo de questões sem haver realmente alguém, do ponto de vista legal, a pensar nestas coisas. Do ponto de vista legal e do ponto de vista ético. Exatamente. Tu disseste aí, Gonçalo, uma questão com a qual eu não concordo inteiramente, que é aquela de que o legislador tem que andar atrás da inovação. Eu não concordo completamente. Não tem que andar, acontece isso, não é? Sim, mas não devia, lá está, não devia. Mas é difícil isso não acontecer. Mas será que, deixem-me colocar-vos esta pergunta, será que algum legislador, até porque fruto aqui do nosso ambiente do parque e de conversas que vamos tendo até com programadores e developers, e aquilo que nos transmitem, nós fazemos essa questão como leigos, que é, mas vocês próprios conseguem acompanhar toda esta evolução? E a resposta maioritária é não, é impossível. Nem nós, que estamos a trabalhar na inovação, conseguimos acompanhar toda esta evolução. Portanto, como é que alguém que está de fora e que poderá ter um papel regulador ou poderá ter um papel de cibersegurança, por exemplo, ou de colocar ordem na casa, como é que conseguirá acompanhar tudo isto, a não ser que seja por puro bom senso dos seus próprios utilizadores? Estará muito ali? Isso é uma coisa que não existe. O bom senso dos utilizadores não existe. Eu fiz durante muitos anos gestão de comunidades em serviços de user-generated content e mesmo que a maioria tenha bom senso, há sempre aquela pequena percentagem de utilizadores que não têm nenhum bom senso e que estragam tudo. Mas eu acho que se calhar, em vez de chamarmos as pessoas da cibersegurança e os developers, acho que devíamos incluir neste debate os filósofos, porque estamos a falar de ética. Muitos dos temas com que nos confrontamos no nosso dia-a-dia e que as plataformas e que delegamos nas plataformas são problemas de ética. Que dados é que podem ser recolhidos, que dados é que podem ser usados e como. Isso tem sido deixado muito nas mãos das grandes empresas tecnológicas que têm um objetivo meramente mercantilista. E são essas as empresas que determinam e que criam as regras dos seus próprios serviços. É muito difícil regular e regulamentar um universo que é mundial, que é global, não é? Por exemplo, nós aqui, a Europa lançou, aqui há uns anos, propôs o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é assim um boi com asas, pronto, para ser muito honesta e muito sincera, que protege. Se toda a gente fosse a cumprir aquilo, tornava-se impraticável, mas tem ali alguns bons fundamentos que protegem os europeus, mas ainda há relativamente pouco tempo o Meta foi multado, estamos a falar desta semana ou a semana passada, em milhões de dólares na Irlanda, por não ter respeitado o RGPD. A grande maioria dos sites, só para dar um exemplo assim muito prático e muito pequenino, a maioria dos sites de todo o mundo usam para medir os acessos e para KPIs, KPIs é Key Performance Indicators, usa o Google Analytics. O Google Analytics não respeita a RGPD. E agora? Toda a gente continua a usar Google Analytics e, no entanto, mesmo sites europeus, portugueses, todos, a grande maioria, eu diria que não será 100%, mas andará perto disso.
se resolve este problema? O problema da legislação entre diferentes sociedades, não é? Nós temos os americanos, uma sociedade capitalista pura, e depois temos os europeus que para lá caminham, mas mesmo assim ainda não. Portanto, há aqui dois mundos diferentes, mas online estes mundos não são diferentes, estes mundos são o mesmo. Como é que se regula isto? Não se regula. E Portugal, sendo um país periférico, não é? Estamos ali vamos sempre por arrasto, nunca conseguimos ser market makers, temos sempre que ir atrás daquilo que os grandes decidem e fazem. Gonçalo, mas aquilo que o utilizador procura não é chegar ao metaverso e conseguir ser mais do que aquilo que é na realidade presente, física? Não é que o utilizador procura? Eu penso que vai haver diferentes tipos de utilizadores e dependendo das plataformas e da forma como as coisas serão apresentadas, não é? Há de haver utilizadores que realmente querem ser influencers dentro de um determinado metaverso e sim, querem ser mais do que aquilo que são na realidade, mas vai haver outros que procuram apenas conhecimento, procuram apenas poder se deslocar a sítios em que não podem, do ponto de vista físico. Por exemplo, na educação poderá haver aplicações extremamente interessantes em disciplinas como Geografia e História, em que os alunos poderão ser levados a sítios que supostamente não seria possível ir, nomeadamente a Plutão ou Marte, ou, por exemplo, aqui em Cabo Verde, fazer visitas de estudo é praticamente impraticável e ter a possibilidade de visitar museus ou de visitar sítios históricos através de realidades imersivas, são aplicações extremamente interessantes e que nada têm a ver com querer ser outra pessoa, não é? Ou querer ser melhor ou pior do que somos na vida real. Mas, voltando só um bocadinho atrás, naquela questão da privacidade e do RGPD, queria só deixar um comentário que é, quando transferimos esse tipo de questões para o metaverso, ainda temos as coisas mais complicadas, porque, como disse no início, o metaverso poderá ser assente em tecnologia blockchain, e a tecnologia blockchain é uma tecnologia, para quem sabe, que só permite escrever, não permite apagar dados. Então, imaginem, acho que se uma nova retificação do RGPD especialmente para UK, em que eu tenho o direito de pedir para me apagarem os dados digitais, todo o meu perfil digital. Não é UK, é europeu, é o direito ao esquecimento. Exatamente, direito ao esquecimento. Se eu tenho o meu perfil em blockchain, tecnicamente é impossível fazer isso, não é? Porque eu já escrevi e não posso apagar. Portanto, vamos aqui ter algumas questões complexas de resolver, de leis que são aprovadas, mas depois que a tecnologia em si já nem sequer permite eu conseguir ser compliant ou conseguir cumprir essa lei, simplesmente porque a tecnologia não o permite. Estamos então a contradizer-nos, estamos no sentido coletivo, no sentido da sociedade, estamos a contradizer-nos nestas posturas ou estamos perdidos nelas? Acho que estamos a adaptar-nos um pouco da realidade da IRL à realidade online, não é? E estas novas tecnologias como o blockchain vão aqui criar problemas que ainda não existiam e que vão ter que ser depois adaptados às aplicações em si, não é? Porque se calhar quando foram criadas essas leis não se lembraram que poderiam existir perfis em blockchain e simplesmente era impossível apagá-los. E agora há de haver retificações, com certeza, para que as coisas comecem a ser usadas e as pessoas que queiram usar esta tecnologia não estejam a infringir nenhuma lei, não é? O legislador nunca foi o cúmulo da rapidez, não é? A legislação chega muitas vezes, nem sempre, mas a grande maioria das vezes chega atrás do progresso, portanto vai resolver um problema que a evolução criou. E o problema com a tecnologia, sobretudo nos últimos 100 anos,
é que passou a ser tudo muito rápido. Ainda está viva a pessoa que se lembra de Lisboa, e Lisboa não é propriamente um bom exemplo, em que Lisboa não havia carros, em que andavam carroças com burros e com cavalos e com mulas e por aí. Portanto, nestes últimos 100 anos, eu vejo aquilo que os meus avós tiveram de evoluir do ponto de vista da aquisição de competências para usar tecnologia. A minha avó paterna era uma mulher praticamente analfabeta da província e que de repente, quando morreu, usava muita tecnologia, usava eletrodomésticos, usava telemóvel. Aquilo que é exigido às pessoas, portanto, a rapidez com que as coisas acontecem hoje em dia, fazem com que seja muito mais difícil ao legislador legislar de acordo com a realidade e ser eficaz. E o desconhecimento técnico e científico dos nossos legisladores e as falsas ciências e as fake news e a ignorância crescente do poder legislativo, do ponto de vista científico, são outro óbice a que possam legislar convenientemente. Os lobbies também não são boa ideia, porque normalmente contrariam aquilo que é o bem comum, não é? E só pensam no bem de determinados indivíduos. Pensando agora na realidade portuguesa, há já boas práticas das nossas empresas e das nossas marcas no metaverso, Gonçalo? Qual é que tem sido este posicionamento? Penso que em Portugal ainda as tecnologias, principalmente as imersivas, ainda estão muito incipientes. As pessoas ainda não estão a perceber onde é que se vão posicionar nesse aspecto. Já há empresas que eu conheço que estão a querer entrar nestas áreas, principalmente para fazer onboarding de recursos humanos, em que a facilidade com que se mostra a sede da empresa, por exemplo, empresas internacionais que estão cá em Portugal, gostam muito, começam a usar esta tecnologia para mostrar a sede da empresa, falar com os CEOs, portanto, ter um onboarding muito mais abrangente do ponto de vista do próprio conhecimento da empresa, e acho que é por aí que poderão começar a surgir algumas coisas. Agora, investimento em metaverso, uma ou outra empresa que eu conheço que está a investir diretamente, há um exemplo na Madeira interessante, que eles conseguem ligar, por exemplo, um terreno virtual a um terreno físico e o próprio governo da Madeira consegue escriturar aquele terreno virtual como se fosse um terreno físico, e portanto há aqui alguns projetos a começar a surgir interessantes, e ver qual é que será o outcome que eles vão ter, mas não existe assim propriamente uma estratégia como alguns países já estão a ter, nomeadamente os Emirados Árabes Unidos, de criar condições no metaverso para as pessoas começarem a usar de forma mais massiva. Os homens. Os homens. Se é Emirados Árabes Unidos, não são as pessoas, são os homens. Sim, mas são plataformas que ficam disponíveis a nível mundial, não é? Também é uma questão de as mulheres também começarem a usar a tecnologia. Normalmente eu vejo... estavam as mulheres a fazer também parte do desenvolvimento dessa tecnologia, porque as mulheres usarem tecnologia concebida por homens, normalmente não é boa ideia, ou melhor, está adaptado às características e às necessidades das mulheres. Uma mulher nunca ia fazer um headset que estragasse os penteados, não é? Com isto, não é? Really?
pensar em algo que... Não é ao nível dos penteados, não é ao nível dos penteados que a coisa se coloca. Não, eu sei, mas estou a fazer uma analogia que não iriam pensar numa coisa mais Não, estética, normalmente não é? os problemas não têm a ver muito com penteados, têm mais a ver com outras características físicas, como, por exemplo, esses headsets provavelmente são feitos para cabeças masculinas. Exatamente, é isso. Não tem nada a ver com penteados. Mas tem, por acaso, não é para criar aqui uma discussão dessas, mas normalmente existe resistência em usar este tipo de tecnologias por esses motivos. Do ponto de vista de mostrar a tecnologia às pessoas, existe alguma resistência, nomeadamente pelo formato dos próprios headsets. Eu vou-vos estão adaptados às características e às necessidades femininas. Exatamente, não estão adaptados a isso mesmo. Eu vou-vos confessar, até foi o Luís que me permitiu usar essa tecnologia cá no Tecmaia, o Luís Bravo Martins, e isso não é de todo, mesmo sendo homem, não é de todo prático, nem é de todo confortável, mas isto é a minha opinião. Maria João, já fomos falando de certa forma e o tempo voa, e nós estamos praticamente a finalizar a conversa. Em termos de impacto social para o cidadão comum, o que é que poderá significar esta tendência? O metaverso será algo mais exclusivo e só ao alcance de alguns, ou o cidadão comum, falou há pouco na experiência dos seus avós, que é evidente, é avassalador a inovação, é avassaladora a inovação tecnológica, e mesmo nós que somos de geração mais nova, também temos esta noção já no dia a dia. Mas em termos de impacto social, o que é que poderá significar o metaverso, então? Normalmente estas tecnologias e estas ferramentas e estes universos só têm sucesso se forem massificados. Para serem massificados, as ferramentas têm que se adaptar às pessoas, não é? Portanto, a tendência é para que conceitos tecnológicos muito complexos sejam de tal forma simplificados que possam ser acedidos pela grande maioria das pessoas. Há custos nisso, não é? Por exemplo, coisas simples como a entrega dos impostos em Portugal, do IRS, já só se faz via internet. Há uma faixa da população que não está preparada, não está equipada, nem do ponto de vista do equipamento propriamente dito, nem do ponto de vista das competências para conseguir fazer aquilo que é neste momento obrigatório. Portanto, tem de recorrer à ajuda, nomeadamente de amigos, conhecidos, professores, juntas de freguesia, a quem pedir ajuda para fazer isto. Portanto, há sempre aqui um custo. Vai depender da forma como o metaverse vai evoluir. Eu lembro-me que, por exemplo, o Second Life, quando apareceu, foi um sururu enorme, e independentemente de continuar a ser as nossas vidas iam obrigatoriamente passar pelo Second Life, e o que é facto é que isso não aconteceu. Algumas vidas passam, mas qualquer pessoa consegue viver sem usar Second Life. Com a internet, a partir do momento em que se massificou, eu consigo viver sem internet, consigo, mas já é muito difícil. O metaverse vai depender, da mesma forma que existem muitas forças a empurrar-nos para o metaverse, existem outras que estão muito duvidosas, muito reticentes. Tim Berners-Lee, por exemplo, é um crítico feroz do metaverse, precisamente por uma série de temas que nós já referimos, o da privacidade, o da localização dos dados, o tipo de forma como os dados vão ser usados, e ele tem, inclusive, uma empresa que está a tentar outro tipo de metaverse, não é? Uma descentralização maior, portanto, ainda é cedo para dizermos se o metaverse vai ser imprescindível e se teremos obrigatoriamente de
e se a nossa vida passa obrigatoriamente pelo metaverse. Gonçalo. Sim, a nível social, eu acho que vai ter um grande impacto, porque vai nivelar um pouco a sociedade em si, não é? Nós fizemos aqui uma experiência de ir aqui a uma cidade perto e levar uns headsets de realidade virtual e experimentámos em vendedoras de rua, experimentámos em deputados, experimentámos em ministros e houve um nivelamento total da experiência. Portanto, o que é muito interessante, quando alguém está dentro do metaverso, não há um nivelamento da sociedade em si, não é? Eu não posso estar a falar com uma pessoa que na vida real tem uma posição social muito importante e outra que não tem, e naquele espaço têm exatamente a mesma... estão exatamente no mesmo sítio e não há essa distinção social, e isso penso que poderá ser muito interessante. Mas isso não acontece já com o online. Eu no Twitter falo com... Aliás, não é ditado porque não é tempo suficiente, não tenho tempo suficiente para isso, mas atrás do teclado qualquer pessoa pode ser um cão. Isso já acontece hoje em dia online. Eu estou no Twitter e estou a falar com pessoas que não sei quem são, e que não sei qual é a posição social que ocupam. Portanto, isso já existe, não é propriamente uma novidade do metaverse. Acaba por ser um pouco quando se fala de tecnologia imersiva, porque a tecnologia imersiva, não sei se vocês já experimentaram ter uma conversa num mundo virtual com óculos virtuais, a sensação é mais de estar presente do que propriamente estar a trocar uma mensagem com alguém. E essa sensação de presença é que faz toda a diferença quando estamos a falar no metaverso utilizando tecnologias imersivas. E eu acho que vai ser muito interessante também para existir uma economia que seja mais descentralizada. Por exemplo, eu se quiser ser um artista digital neste momento, posso vender os meus produtos digitais em qualquer sítio do mundo, enquanto se for um artista físico, terei mais dificuldade pelas redes de distribuição e por ter que ter uma loja física ou ter uma loja virtual, mas ter que entregar um produto físico. Se eu estou a falar em produtos meramente digitais, eu facilmente consigo distribuí-los numa plataforma de avatares ou uma plataforma de tokens não fungíveis, como se diz agora os NFTs. Consigo ter artistas que conseguem ganhar a vida em qualquer sítio do mundo em vender produtos especialmente digitais, e isso abre aqui um leque de oportunidades que não existiam antigamente. Não é? Muito bem. Maria João, gostei da caneca. É uma das personagens que mais gosto desse culto à tecnologia chamado Star Wars. Meus caros, Gonçalo Pratas Pereira, Maria João Nogueira, muito obrigado pela vossa partilha e tempo. Cumprimos os 45 minutos ao qual nos propusemos. O tempo voa quando falamos de coisas interessantes com pessoas interessantes, como é o vosso caso, e que muito têm em partilhar. Neste caso, foi sobre o metaverso, perceber as potencialidades, também os desafios, que são bastantes, e se esta é só mais uma tecnologia ou algo realmente novo e que traz e que acrescenta valor. Muito obrigado a ambos, sucesso para vocês. Obrigada, igualmente, foi um prazer. Igualmente, foi um prazer estar convosco. Obrigado também a quem esteve connosco. Esta foi uma das mesas redondas do Fórum Tecmaia 2022. Se quiser assistir aos outros conteúdos, basta clicar aqui em baixo no perfil do Tecmaia e selecionar o que mais lhe interessar. Já para encontrar todas as notícias, agenda e empresas, também saber quais são as empresas instaladas e o que é que as empresas têm para oferecer, é só rumar ao tecmaia.pt. Obrigado por estar desse lado e até breve. E agora, mesmo no final, qual é, Maria João, esse? É a Ada. É a Ada, é uma menina, muito bem.
Obrigado a ambos e até breve. Foi um gosto ter-vos. Obrigado.